Acho que Joinville começa a produzir, a ter uma produção mais frequente a partir do momento que começa a ter investimento público nisso. Então, 2005 foi lançado o primeiro edital municipal, né, do SINDEC. Então, desde aquele momento, começa a se investir, né, em várias categorias culturais, várias áreas artísticas. Né, o cinema, então, sempre foi contemplado desde o começo. E acho que é a partir desse momento que começa a ter uma produção mais frequente. Né, tem alguns nomes, algumas pessoas que estão realizando até hoje, que estão desde daquela época produzindo, e que começaram de uma forma assim, também sem experiência, né, sem ter que foram dentro dessa perspectiva ali, né, a gente quer fazer filmes, quer contar histórias, mas está aprendendo ainda também, né, então acho que começa de uma forma assim, meio descobrindo os caminhos, e hoje a gente consegue ver como existe um maior refinamento técnico dos filmes. Acho que também conta muito, né, nos últimos anos aí surgiram cursos universitários, né, para fazer realmente focar numa formação profissional. Então, esses últimos anos, agora comparando com os filmes lá de 20 anos atrás, a gente consegue ver que houve, né, um melhor desenvolvimento técnico mesmo, né, na forma de filmar, na forma de produzir os filmes. Então, eu acho que sem a política pública, fazer cinema sem política pública é muito difícil. Assim, que seja a primeira ideia, que seja colocar o meu primeiro, que eu não tenha que botar dinheiro do bolso, né, que eu possa fazer esse filme, ok, não é a planilha real, mas que eu consiga fazer o meu filme. Então, a política pública tem duas coisas. É isso, eu, realizador, poder realizar, e a sociedade ter a chance de ter filmes representando esse momento hoje em Joinville. Porque é isso, esse cinema que está sendo feito agora, ele é importantíssimo para a cidade. E se não tiver investimento público, quem vai fazer os filmes? Né? Quem vai pagar por eles? Acho que contar só com um dinheiro de bilheteria que pode ser que não tenha depois, é prejuízo na certa. Contar só com financiamento privado, então uma empresa vai patrocinar um filme, mas ela vai patrocinar aquilo que ela quer que seja contado. Então, como trazer essas outras histórias que não são do interesse de empresas privadas de ser contadas? Então, os editais têm fundamentalmente essa função de realmente poder democratizar para que várias pessoas tenham acesso à produção. Quando que o roteirista ganha? Aonde? Em que momento? Não cabe, nas nossas planilhas não cabe, quando você faz já está o roteiro pronto. E as horas que você levou e o tempo que você teve que se dedicar para fazer um roteiro. Então, política pública é isso, tem que ter para desenvolvimento, tem que lutar para que tenha, porque esse personagem roteirista, ele é importantíssimo. Esse produtor poder fazer uma pesquisa, esse roteirista poder se desenvolver uma pesquisa, é muito importante para quê? Bons projetos, que ele vá concorrer ao SINDEC, que concorra forte no Prêmio Catarinense. Se popularizou a possibilidade de você produzir, né? Ficou mais fácil, era muito difícil. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu vejo que foi melhor, né? Em todos os lugares, né? E aqui também. Mas eu ainda acho que a nossa cena aqui ainda falta, talvez, ainda falta a criação de público. Por isso que festivais como esse, eles são muito importantes, porque você precisa criar público. Eu sempre pensei o seguinte, você precisa ter lugar onde você roda aquilo que você faz, porque não adianta você só fazer, prestar conta daquilo que você fez,
já que às vezes através de um edital ou coisa parecida, mas ele não tem visibilidade, né? Então você não tem visibilidade nem no lugar onde ele deveria estar sendo ter, que é o lugar onde você está, né? Não necessariamente você faz produções com produções assim, elas são locais, né? Você pode falar sobre temáticas que você vai falar sobre, né? Ela pode rodar aqui, pode rodar em qualquer outro lugar. Mas eu acho que pelo menos aqui, né? Já que você tem às vezes um fomento local, era meio que óbvio que isso seja valorizado, né? Que ele seja mostrado. Então, ter festivais, não sei se viria uma pergunta sobre isso, é fundamental. Eu acho que cria esse aspecto de dizer o seguinte: você dá importância para a produção local, é importante. Então, o meu mestrado foi justamente sobre isso. No meu mestrado eu pesquisei sobre a divulgação de filmes, principalmente filmes independentes, curta-metragens, assim, para o público local. Eu acho que a gente tem muito isso de valorizar o internacional, a gente vai no cinema e assiste um filme da Marvel, assiste uma animação da Disney, por exemplo. Mas quando a gente fala de um cinema regional, um cinema da nossa cidade, numa estreia, no próprio festival, a gente não vê esse mesmo número de pessoas indo, né? Então ele é um desafio muito grande isso. Se dá um pouco porque a gente não... Os produtores já estão com muita dificuldade para produzir. E aí, quando chega nesse momento de divulgar, eles já estão cansados. E começa que tem um pouco dessa desvalorização do produtor, tem um pouco dessa desvalorização do marketing, do profissional que faz assessoria de imprensa. Eu vejo isso, o produtor tenta fazer tudo sozinho, né? A gente vê essa multifunção, assim. Mas também é um pouco porque a gente não é ensinado, nossa formação não traz isso, a gente tem que pensar na divulgação desde o início do filme. É mostrar que sim, Joinville faz cinema. Eu acho que isso está bem evidente. Acho que para quem não conhece, porque eu acho que falta muita divulgação. Eu acho que é importante ter um incentivo na produção, né, ter as leis de apoio, né, de financiamento à produção, só que esse é um problema histórico do cinema brasileiro, que às vezes o filme é produzido, mas ele não circula, ele não é divulgado, então as pessoas acabam não conhecendo. Então, acho que nesse sentido, um festival como esse, né, uma mostra como essa, é muito importante por isso, de divulgar, fazer as pessoas conhecerem. Então, e até no trabalho da mostra a gente percebeu um pouco essa dificuldade, assim, as pessoas têm um filme, mas elas não sabem o que elas precisam ter depois do filme pronto, como que elas têm que finalizar esse filme, qual é o material que elas têm que disponibilizar. Eu vi bem poucos casos de produções realizadas com LPG que estavam lá de acordo, né, de ter o material, de estar se inscrevendo em festivais. Tem algumas que já se inscreveram em festivais, já foram exibidas na cidade, um número muito reduzido. Então, acho que... E algumas com qualidade tanto técnica quanto de narrativa. Então, o nosso público não tem esse hábito de ir ver esse tipo de cinema, esse tipo de arte. Mas, além disso, os produtores também não sabem como conversar com o público. Eu acho que simplesmente ter uma página no Instagram e falar, vai acontecer, é difícil, porque o público está em todo lugar. Então, a gente tem que pensar mais sobre quem é o nosso público, onde ele está, como convencer ele a ir assistir. Mas se torna muito difícil com a falta de apoio da cidade, dos próprios cinemas, né? A gente tem que alugar uma sala de cinema. Muitas dessas obras, né, financiadas pelos editais públicos, elas geralmente se encontram disponíveis na internet. Você consegue acessar no YouTube, mas elas estão lá, mas se as pessoas não forem até elas, como é que elas vão saber que esses filmes estão lá? Eu acho que até existe também, voltando àquela ideia de que, né, existe uma visão muito limitada e colonizada sobre o que é cinema, as pessoas geralmente não valorizam muito, né, aquilo que é local. Então,
Eu acho que um evento como esse tem essa importância realmente de divulgar e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, o que está sendo feito. Mas isso é uma constante na produção de Joinville, né? Porque você vê muitas pessoas receberem verba para audiovisual e você não vê essas obras circulando. Então, eu não sei o que acontece. Eu, quando produzo aqui, a primeira coisa que eu quero é que as pessoas assistam tanto aqui quanto em outros lugares. Então, a gente sempre tem essa divulgação, todo mundo sabe quais foram os filmes feitos e tudo. Eu acho que falta uma profissionalização. Então, não adianta só a gente ter verba, né? A verba da Paulo Gustavo chegou. Muita gente, como até a gente estava comentando, e sempre se comenta, tem muitos municípios de Santa Catarina que tiveram o primeiro audiovisual produzido na cidade por conta da Lei Paulo Gustavo. Mas e aí, Joinville recebeu dinheiro, produziu, e aí? Porque a gente sabe que não é só produzir. Falta, talvez, o investimento na distribuição. Esses festivais municipais, mostras, têm uma importância, não sei nem como medir isso, porque além de trazer o pessoal que faz cinema para conversar, para participar de oficinas, para trocar networking, a gente poder ver o trabalho do nosso colega, que às vezes a gente está nessa linha de produção, assim, nem para ir prestigiar. Então é legal ver o que o pessoal produziu nos últimos 2 anos, o que está sendo produzido agora, mas acho que de extrema importância também para a cidade ver que sim, Joinville faz cinema, que é um cinema de qualidade, que é um cinema que está crescendo, né? E que é um cinema que precisa de apoio. Então eu acho de extrema importância, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo que tem algum festival acontecendo e... não sei, eu gosto muito, gosto bastante de participar, assim. A grande formação para mim foi nos festivais. Foram nas mostras, nos festivais, ouvindo realizadores, ouvindo os bate-papos dos mais variados, assim, era rato de, se era produção, eu estava lá, se era sobre fotografia, eu estava, para entender esse universo com quem já estava há muito tempo fazendo cinema, né? Então, ouvir, por exemplo, uma Ana Mulaert a falar das dificuldades que ela tem a fazer os seus filmes, eu pensava, puxa vida, então dá para fazer, compreende assim? Porque parece louco, assim, mas se a Ana Mulaert tem que passar por isso para chegar, então não há problema eu ter que passar por isso para chegar, né? Então essas informações foram em mostras. O que aquelas obras queriam falar sobre produzir cinema? Quais narrativas dialogavam entre si, quais eram muito dissonantes e talvez isso fosse interessante, né? Então, assim, tem alguém aqui que produziu algo que é muito diferente daquilo que estava sendo produzido, isso é relevante para a gente até trazer para o público, trazer para os realizadores como uma ideia, né? Eu acho que a gente teve uma dificuldade, como era aberto para todos os formatos, então a gente assistiu curtas de 3 minutos até longa de 1h40, da gente tentar entender como que a ideia de formatos diferentes também podem trazer alguma ideia para os realizadores. Eu estou muito feliz de poder participar dessa mostra aqui, porque, como eu te falei, eu acho que uma das formas que a gente tem de mostrar uma cidade sobre vários olhares, sobre vários ângulos, né? É você ter espaços onde você possa mostrar isso aí, né? Essa cultura que não é uma cultura que ela seja imposta, é uma cultura livre, né? É uma cultura diversificada, né? A gente mora numa cidade, pode não parecer, mas ela já é diversificada, né? Então ela tem muitas culturas, é preciso olhar isso. Eu acho que o cinema é um bom interlocutor nessa relação. E eu acho que o mais gostoso de sentir com a mostra é que Joinville quer fazer cinema e quer ser assistido também. Eu acho que essa mostra é a prova disso. Acho que temos um longo caminho para percorrer ainda, podemos fazer muito mais.
mas é um processo. Então, sim, um filme feito em Joinville é muito mais importante do que qualquer outro filme que você vá ver em qualquer outro lugar, né? Eu acho que essa é a ideia, não só para os realizadores, né? Os realizadores têm que assistir aos próprios filmes e eles têm que assistir aos filmes dos seus colegas também, né? Joinville faz cinema, mas eu acho que tem uma coisa mais importante. Joinville quer fazer cinema e Joinville precisa assistir cinema. Faz há muito tempo. Faz cinema e faz há muito tempo. Joinville faz cinema. Faz. Joinville faz cinema. Joinville faz muito cinema e tem feito e precisa ser visto.